Irmãos, boa noite. É com alegria que o Grupo Timoneiro recebe vocês novamente para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos acalmar nossos corações, respirando profundamente, buscando harmonizar nossos pensamentos, pensar só em coisas boas, agradecendo pela saúde que temos, que nos proporciona estarmos aqui hoje, enquanto muitas pessoas estão acamados, pelo trabalho, que é a nossa forma digna de levar o alimento para casa, pela família, que é a nossa forma mais concreta de exercitar a caridade. Então, assim, mais tranquilos e mais agradecidos, vamos pedir a Jesus que nos ilumine e nos abençoe, rezando a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, um bom estudo. Boa noite a todos. Vamos seguir com o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Vamos ler o item 8 e o 9. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, está apoiada numa regra universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, comum a todas as religiões, mas em uma fé especial em dogmas particulares. É um dogma exclusivo e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, esse dogma os separa. Em vez de estimulá-los ao amor de seus irmãos, mantém e estimula a divisão entre os fanáticos dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como amaldiçoados na eternidade, sejam eles parentes ou amigos neste mundo. Ignorando a grande lei de igualdade perante o túmulo, esse dogma os separa também no cemitério. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esse ensinamento por regra, todos os homens são considerados irmãos. Qualquer que seja seu modo de adorar a Deus, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam uns aos outros, perseguem-se e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, e se julgam reciprocamente condenados para sempre. Portanto, esse dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Item 9. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente a fora da igreja não há salvação, pois também é exclusivista, porque não há uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode gabar-se de possuir a verdade inteiramente se o círculo dos conhecimentos aumenta sem parar
e as ideias se modificam a cada dia, apenas os espíritos de ordem mais elevada participam da verdade absoluta e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é permitido tudo conhecer. Ela pode ter acesso apenas a uma verdade relativa e à altura de sua evolução. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição única de felicidade futura, isso seria uma sentença de condenação eterna para todos. Já a caridade, mesmo no seu sentido amplo, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, colocando-se conforme o Evangelho, admite que todos podem ser salvos, qualquer que seja a crença, desde que se observe a lei de Deus. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não tem a pretensão de ensinar toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que separaria ao invés de unir e tornaria eterna as divergências. Boa noite e bom estudo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que possamos estar transmitindo o melhor desse tema. Então, pensarmos nessa amplitude de conhecimento desse capítulo em que se fala sobre caridade. Caridade que é fundamental dentro da nossa transformação, da nossa reforma íntima. Então, por que Kardec se preocupou em estar acrescentando no Evangelho, junto aos ensinamentos do Cristo, esta frase, fora da igreja não há salvação? Se analisarmos há tempos atrás, estávamos ainda dentro de um aprendizado espiritual, de um nível e um estágio espiritual. Hoje, esperando ter melhorado um pouco mais, assim temos a grande compreensão, a importante necessidade de estarmos pensando, raciocinando sobre tudo o que nos cerca nessa vida. Então, ter fé, fazer parte de uma religião, de um culto, de uma igreja, de uma doutrina, o quanto isso nos conforta, o quanto isso nos fortalece, o quanto essa fé nos dá coragem, esperança diante de tantas adversidades na nossa vida. E é essa fé que nos move para que a gente prossiga, insista e permaneça confiante de que a nossa escolha está correta. Se pensarmos também na adversidade de pessoas, porque todos nós, criados por este mesmo Pai, temos a nossa identidade única. Não existe uma pessoa ou uma digital
igual a outra, seja quem for. Então, já sendo um ser individual, que tem o direito a escolhas, que tem o livre-arbítrio como uma lei de Deus, que posso estar utilizando nas minhas escolhas, na minha direção, na minha vida. Isso faz com que trilhemos um caminho de acertos e erros, muitas vezes, não é? Então, se eu peço a Deus que ouça as minhas lamentações, que ouça a minha rogativa de auxílio, de ajuda, de bênçãos, por que que o outro também não tem o mesmo direito? Então, quando ouvimos esta frase, fora da igreja não há salvação, pensando em nossas escolhas, para nós está muito calmo dentro de nosso íntimo, de nosso coração, assim como para todos os outros amigos, irmãos, pessoas, indivíduos com suas escolhas. Então, quando falamos de caridade, falamos de compreensão, falamos de tolerância, falamos de fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem a nós. Então, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Se eu gosto de tolerância para as minhas decisões, para as minhas escolhas, eu também devo ter tolerância para com o nosso próximo, com o meu próximo. E pensando assim, estendendo a esta frase do tema de hoje, devemos ter a compaixão, a compreensão de que cada um faz as suas escolhas para a sua fé. Então, seja qual igreja, qual culto, qual tenda, qual centro espírita seja frequentado, devemos respeitar não só os espaços físicos, mas também a fé. Para que eu possa estar falando de que eu não gosto da matéria de matemática, da matéria de história na escola, eu pelo menos tenho que ter tido contato com a matemática e a história, para ter um parâmetro e dizer eu não gosto de história, eu não gosto de matemática. Mas às vezes temos conhecimento até de pessoas, ou nós mesmos às vezes nos pegamos pensando talvez, aquela igreja, aquela fé não condiz mais com os dias de hoje. Mas quem somos nós para julgar? Cada um está no estágio, cada um tem o direito de escolha, como assim eu tenho também. Então devemos respeitar. Se eu não compreendo essa escolha, se eu não tenho o alcance ainda da tolerância total, mas que eu abra um espaço dentro da minha mente, do meu coração, para que eu possa compreender que cada um está no estágio que está, assim como eu estou no estágio que eu estou. Então a tolerância, a paciência, o companheirismo, querer realmente exercitar a verdadeira caridade faz com que estejamos pensando, analisando o nosso íntimo, nos questionando em relação ao nosso conhecimento, se realmente eu tenho o direito de criticar, de julgar, né? Então, assim também no Evangelho nos orienta, não devemos julgar e nem criticar, e sim respeitar.
se hoje eu não tenho ainda total compreensão dessas escolhas, que eu possa pelo menos silenciar. Em determinados momentos teremos esse alcance, se continuarmos em nossa busca da verdadeira caridade. Para quem já leu o Livro dos Espíritos ou teve algum contato com o Livro dos Espíritos, muitas questões feitas por Allan Kardec teve como resposta: vocês ainda não têm a capacidade do alcance da resposta. Então, pensando nisso, também faz parte do crescimento, faz parte da nossa evolução, esse entendimento de amor ao próximo, de amor a todas as igrejas, a todas as religiões, e devem o nosso respeito, sim, merecem o nosso respeito e o nosso amor e a nossa caridade para com todos. Porque, às vezes, dentro de nossa própria família, dentro de nossos relacionamentos de amizade, no nosso ambiente profissional, quanta diversidade de fé. Às vezes, dentro da mesma família, temos parentes, pais, mães, irmãos, primos, tios, avós, de religiões e fés diferentes das nossas escolhas. Então Jesus também não se preocupou em fundar uma igreja, levantar paredes e dizer: esta é minha igreja. Não. Entendendo que cada um está no estágio, no crescimento e no progresso devido, assim nos respeitou, para que através dessas experiências de várias religiões possamos fazer as nossas escolhas. Então, assim também, dentro da doutrina espírita, muitas vezes estudamos que não temos a verdade absoluta. E se a própria doutrina espírita se preocupou em estar nos orientando que não existe a verdade dentro da própria doutrina, porque a partir do momento em que formos crescendo, evoluindo e progredindo, muitas verdades ainda se revelarão. Então este é o propósito deste tema, que possamos estar ampliando o nosso conhecimento, que possamos trazer a todo o nosso íntimo, a todo o nosso espírito eterno, essas verdades de que a caridade é uma mola propulsora para o nosso progresso e evolução como seres cristãos, como homens de bem. Então, deixo aqui essa reflexão. O quanto de caridade, para comigo e para com todos, eu já pratico. Se eu digo que sou caridoso, é porque eu tenho a caridade dentro de mim. Porque ninguém dá o que não tem para dar. Então, se eu digo que sou caridoso, eu tenho que ter a caridade dentro de meu coração, para que eu possa oferecer não só aos meus amigos, mas também para os meus desconhecidos. E é assim, com essa lição, que espero que todos nós possamos ter uma linda semana de aprendizado, de oportunidades de crescimento e progresso. Que Jesus e os bons amigos espirituais nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Agradecidos que estamos por mais uma noite de ensinamentos do Evangelho, rogamos a Deus Todo-Poderoso que nos acompanhe, que nos intua
e que nos ajude a praticar tudo aquilo que aprendemos, não só nessa semana, mas em nossos dias, aqui nesse plano físico, que a gente possa a cada dia nos tornarmos melhores, que haja empatia, que haja caridade, que haja tolerância para com os nossos semelhantes. E assim, agradecidos que estamos, pedimos essa espiritualidade bendita que nos permita terminar os trabalhos, rezando um Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, que tenhamos paz, muito amor no coração e que em breve possamos nos rever pessoalmente. Um grande abraço.